Olá, seja muito bem-vindo, que alegria me conectar com você no dia de hoje para mais um episódio de Em Dia com Deus. Afinal, não existe melhor maneira para você e eu vivermos do que em dia com o Senhor. E no dia de hoje eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração, então eu quero te encorajar, fique conectado comigo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por um acaso você acredita em Papai Noel? Ou no Coelhinho da Páscoa? Eu penso que não. Pelo menos eu não acredito nem no Papai Noel, nem no Coelhinho da Páscoa. E pelo fato de nós não acreditarmos nisso, normalmente a gente não dá muito crédito quando fazemos menção ao Papai Noel ou menção ao Coelhinho da Páscoa. Você pode até em uma brincadeira dizer, pede para o Papai Noel, no sentido de que, isso não vai acontecer, mas você já parou para pensar que existem momentos em que a nossa relação com Deus é movida por um certo tipo de incredulidade na existência do próprio Deus? Eu digo isso porque se você crê de fato em Deus, se você crê que de fato Ele escuta a sua oração, se você crê que de fato Ele é o Criador dos céus e da terra e Ele se importa com a sua vida, certamente as suas orações serão impactadas por isso. Certamente a sua busca será impactada por isso. Não à toa, tem pessoas que falam que se nós conhecêssemos o poder da oração, oraríamos mais. Isso porque a oração está totalmente conectada à nossa relação com Deus. Eu vejo que em alguns momentos existem pessoas que até dizem que acreditam em Deus, mas no fundo, não acreditam no Senhor. Por que eu estou falando sobre isso com vocês no dia de hoje? Nós estamos em uma série de mensagens falando sobre fé. Uma certeza inabalável. Estamos meditando no texto de Hebreus capítulo 11, o texto dos heróis da fé. E no dia de hoje, nós daremos sequência a esse estudo. Porém, no dia de hoje nós não vamos falar sobre um herói da fé. Falaremos sobre o verso 6 de Hebreus 11. E olha só que palavras poderosas nós encontramos na palavra do Senhor. Diz assim o texto bíblico: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A primeira parte desse verso já é um grande desafio, um grande alerta para todos nós. E qual que é esse alerta? Sem fé, ou seja, sem uma certeza inabalável, é impossível agradar a Deus. Sem crer que Ele de fato existe, é impossível você agradar ao Senhor. É impossível você estar em dia com Deus se você não crer na existência de Deus. E a palavra do Senhor diz aqui, portanto, que a fé é um requisito essencial, por que não dizer fundamental para você agradar a Deus. É um requisito fundamental para você construir uma relação com o Senhor. Sem fé é impossível. É mais ou menos assim. Você pedir um cheeseburger sem cheese, sem queijo ou sem burger. Não faz sentido. Pode ser qualquer coisa, mas não é um cheeseburger se não tiver hambúrguer e queijo. O mesmo se aplica na sua relação com Deus. Se você não crê, é impossível você falar que você tem uma relação com Deus. E crer de verdade. Essa é a base da nossa crença. Essa é a base da nossa fé. Nós cremos em Deus e sem fé, sem essa certeza inabalável, é impossível você ou eu agradarmos ao Senhor. Uma outra verdade que eu acredito ser importante destacar, uma verdade bíblica com relação a esse verso que lemos, é que Deus recompensa aqueles que buscam a Ele com fé, aqueles que buscam a Ele com todo o seu coração. Olha só o que está escrito em Jeremias capítulo 29, o verso 13, a palavra do Senhor diz: vocês me procurarão e me acharão quando? Quando me procurarem de todo o coração. Aqui o texto é muito simples de nós entendermos, o próprio Deus está falando para o seu povo. Vocês vão me achar quando vocês me procurarem de todo o coração. E normalmente a gente só procura algo com todo o coração, a gente só busca algo de todo o coração, a gente só investe em algo com todo o nosso coração se a gente crê, se a gente quer, se a gente tem certeza de que vale a pena. E aqui o texto bíblico fala, olha, se vocês buscarem, vocês me acharão. O Senhor recompensa aqueles que buscam a Ele de todo o coração.
Quem tem fé tem certeza que Deus existe. Quem tem fé tem certeza que o Senhor escuta as suas orações. E porque tem certeza, busca a Deus incessantemente. E ao caminhar com Deus, como vimos no episódio anterior, o que acontece? Você e eu desfrutamos das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Deus presenteia, Deus abençoa aqueles que pela fé se aproximam de Deus, aqueles que pela fé se aproximam do seu Criador. Agora, a realidade na sociedade em que nós vivemos é que muitas pessoas vivem sem reconhecer de fato a existência de Deus. Tem gente que fala sobre Deus como um mito, tem gente que vive a sua vida tendo Deus como algo que não gera tanto impacto na sua vida, que não faz tanta diferença no seu caminhar. E esse é um pensamento perigosíssimo, porque se você não considera a existência de Deus e a bondade do Senhor, naturalmente a sua vida se tornará uma vida infrutífera, uma vida sem significado e uma vida sem propósito. Ô pastor, aí foi demais. Como assim? Se eu não reconhecer Deus na minha vida não tem propósito? Claro, porque foi Deus que te criou e Deus te criou com um propósito específico. E se você crê nele, confia nele e você se aproxima dele, o que acontece? Ele revela esse propósito para você. Quanto mais próximo de Deus você está, mais claro, com maior clareza você escuta a voz de Deus, o direcionamento do Senhor. Sem significado, porque que significado a vida pode ter se você não cumprir o propósito pelo qual Deus te criou? O significado da sua vida está justamente em você viver plenamente o propósito que Deus te criou, com seus talentos, com a sua personalidade, enfim, com as oportunidades que Ele te deu. Uma vida infrutífera porque, como a própria palavra de Deus nos diz, quem não está conectado com Deus se torna infrutífero. Sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma. Jesus fala sobre isso, né? Sobre os ramos e a videira. Ele é a videira, nós somos os ramos. Se os ramos não estiverem conectados com a videira, eles não servem de absolutamente nada. Agora, quando os ramos estão conectados à videira, eles têm a possibilidade de gerar o fruto que a videira produz e torna uma realidade através dos ramos. Então, quando nós falamos sobre agradar a Deus, e esse programa é sobre isso, é sobre você e eu estarmos em dia com Deus, para que isso se torne uma realidade, a gente precisa crer que Deus existe. E não crer de uma forma um pouco duvidosa. Não, é crer de verdade. Eu creio, eu tenho fé que o Senhor existe. Eu tenho fé que existe alguém que criou os céus e a terra, todo o universo, alguém que é onisciente, onipresente, onipotente, alguém que me ama, alguém que faz parte da minha vida. Essa crença é uma crença transformadora. Especialmente porque, para pensar comigo, se você crê em Deus de verdade, se você tem fé no Senhor e você agrada o coração dele porque você se aproxima, você desfruta então dos benefícios de ter Deus na sua vida. E sabe, existem alguns elementos que são completamente transformados quando você crê que Deus existe, quando você de fato tem fé no Senhor. O primeiro é que as suas orações já são completamente transformadas. Você não está orando no campo do si, você está orando no campo da fé. E quando existe uma causa que é impossível aos seus olhos, impossível aos olhos das pessoas que estão ao seu redor, impossível aos olhos dos médicos, impossível aos olhos do sistema judiciário, ainda assim você crê, porque você está orando para Deus, você está falando com aquele que não conhece a palavra impossível. A sua oração é completamente transformada quando você crê em Deus. Eu vejo que tem pessoas que têm uma dificuldade de orar pelos outros, tem uma dificuldade de interceder pelos outros porque fica com medo, mas e se eu falar alguma coisa e não acontecer? Deixa eu te dizer uma coisa e te ensinar algo precioso. O seu papel é interceder, o papel de Deus é fazer o sobrenatural. Você não precisa ficar se culpando e colocar um peso nos seus ombros relacionados a mas e será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? O acontecer ou não acontecer pertence ao Senhor, mas se você crê nesse Deus de verdade, na hora de orar sobre uma causa impossível, você ora com fé, você ora com certeza, porque você crê no nosso Deus. A sua oração é completamente transformada se você crê em Deus de verdade. E daí você agrada ao Senhor, porque na sua oração você está dizendo e declarando: Senhor, eu confio em Ti,
Porque se eu não confiasse, eu não faria essa oração. Se eu não confiasse, eu não colocaria essa situação nas tuas mãos. Mas porque eu confio em ti, eu coloco essa situação nas tuas mãos. Esse é a primeira área de completa transformação, quando você tem fé que Deus existe e que Ele beneficia aqueles que agradam o seu coração. Uma segunda área que é completamente transformada é a sua santidade, a sua vida diante de Deus, a sua adoração ao Senhor. Porque se você crê que Deus existe, então você não precisa estar na frente de alguém que pode te julgar para você decidir caminhar da forma certa. Você não precisa estar na frente do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, do seu pastor, da sua pastora, para caminhar da forma como você deveria caminhar. Porque você sabe que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E se você crê nisso, então seus negócios não vão ser ilícitos, a sua intimidade não vai ser ilícita, a forma como você trata as pessoas não vai ser uma forma que desagrada o coração de Deus. Por quê? Você sabe que o Senhor está em todos os lugares. Quando você crê de fato em Deus, a sua vida é transformada de uma forma sobrenatural. O que declara a sua confiança em Deus não são as suas palavras. O que declara a sua confiança em Deus são seus posicionamentos. Quando você se posiciona de acordo com alguém que conhece a Deus e que crê em Deus, os seus posicionamentos geram transformação onde você está. É o que Jesus diz: vocês são a luz desse mundo, vocês são sal da terra. O sal e a luz são elementos que geram contraste. Quem crê em Deus de verdade gera um contraste na sociedade que nós vivemos. Quem crê em Deus de verdade gera um contraste no meio dessa sociedade incrédula que nós vivemos. Quem crê em Deus de verdade gera um contraste de integridade em meio a uma sociedade que deixa de lado completamente o que é ser íntegro. Faça o que você quiser, faça o que você gosta, siga a sua verdade. Não, eu busco a integridade do Senhor. E isso só acontece quando você crê em Deus de verdade, quando você tem fé no Senhor. Oração, santidade, o propósito da sua vida. Se você crê em Deus de verdade, você sabe que Ele tem um plano para você. Ele não te criou por acaso, você não é um acidente. Ah, pastor, mas foi um acidente, meus pais nem queriam que eu nascesse. Meu pai abandonou minha mãe abandonou meu pai. Enfim, independente do que aconteceu, a partir do momento da concepção, saiba que você já era alguém especial para Deus. Que você já era o que uma canção diz, fruto do sonho de Deus. Deus tem um propósito para sua vida. E quanto mais você crê nele, mais esse propósito é revelado na sua vida, no seu caminhar. Mas para que isso aconteça, você precisa crer. Porque quando você crê, você busca. E o meu desafio para você é busque, mas busque diligentemente a Deus em todas as circunstâncias da sua vida, confiando na ação de Deus. Saiba que as suas orações estão sendo ouvidas. As suas lágrimas estão sendo colhidas pelo Senhor. O seu sofrimento não está passando por despercebido para Deus, não. O Senhor acompanha os seus questionamentos, as suas dúvidas, os seus momentos de felicidade, de celebração, de alegria. Deus acompanha a sua vida. E se você crê nisso, então independente da circunstância que você esteja vivendo, independente da temporada que você está vivendo, ainda assim, você continua buscando a Deus. Sabe, você e eu precisamos tomar um cuidado muito grande para não sermos seletivos nas temporadas que vamos ou não vamos buscar a presença de Deus. Independente da temporada que você está vivendo, se você crê em Deus, você sabe que você precisa dele. Se você crê em Deus, você sabe que Ele é o oxigênio que mantém o seu espírito vivo. Se você crê em Deus, você sabe o quanto você depende dele todos os dias da sua vida. Você pode estar no momento mais especial que você já teve na sua história. Um momento onde as coisas estão fluindo bem, onde você está prosperando, os relacionamentos estão bem, a saúde está boa, o seu serviço está fluindo, mas também pode ser que você esteja numa temporada em que tudo está dando errado, não está fácil, você está enfermo, tem pessoas próximas de você sofrendo, independente da situação que você esteja vivendo. Eu te digo, busque a Deus e busque a Deus diligentemente, porque o Senhor não é um Papai Noel, o Senhor não é o coelhinho da Páscoa, não.
O Senhor é o Criador dos céus e da terra. Deus Emanuel, Deus conosco. Deus que está presente no nosso dia a dia. Deus que enxerga a sua aflição. Deus que sabe a sua realidade. Deus que sonda o seu coração e sabe, Ele conhece as palavras antes mesmo delas chegarem à sua boca. Ele conhece as suas palavras, Ele sabe os seus sentimentos. Esse é o nosso Deus. E se você crê nesse Deus, a sua vida é transformada por completo. Por isso, no dia de hoje, eu quero te encorajar. E eu quero te encorajar de todo o coração a você renovar a sua confiança na existência de Deus. Dê passos de fé, confie no Senhor, não dê espaço para as dúvidas no seu coração, não dê espaço para pensamentos que querem te distrair, te desviar do centro da vontade de Deus. Confie no Senhor e na hora de falar com Ele, fale como quem tem certeza de que Ele está ouvindo a sua oração. Fale como quem conhece a reputação de Deus. Fale como quem conhece e tem confiança no poder de Deus e na ação sobrenatural dEle. É dessa forma que você e eu devemos nos relacionar com Deus. Para que a gente esteja em dia com o Senhor, nós precisamos crer que Ele existe. Crer que Ele existe de verdade, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe. Para você se aproximar de Deus, você precisa crer que de fato Ele existe. E também que Ele recompensa aqueles que o buscam. O Senhor é um Deus generoso. O Senhor é um Deus bondoso. O Senhor é um Deus fiel. Ele sempre se revela para aqueles que buscam a sua presença. Não à toa, ao ensinar no Sermão do Monte, Jesus disse: bata, busque, procure, porque quem busca encontra, quem bate, a porta se abre. Gente, isso é tão maravilhoso. Bata, peça, busque. Bata, peça, busque. Você só bate na porta se você acredita que a porta vai se abrir. Você só pede se você tem convicção de que a pessoa vai te responder. E você só busca algo que você realmente acredita e quer para a sua vida. Por isso, sem fé é impossível agradar a Deus. Peça, bate, busque. Peça, bate, busque. Na sua devoção a Deus, todos os dias, no dia de hoje, peça, bata e busque. Peça, bata e busque. Peça, bata e busque. Você pode dizer isso para você mesmo? Diga: peça, bata e busque. Peça, bata e busque. Porque essa será uma declaração de que você de fato confia no Senhor. E eu quero te encorajar, confie de todo o coração. Bata como quem sabe que a porta pode se abrir. Busque como quem realmente almeja. Peça como aquele que sabe que para quem você está pedindo, essa pessoa pode te trazer a solução que você tanto almeja. Nesse trecho, falando sobre fé, aprendemos que sem fé é impossível agradar a Deus, porque você precisa crer que Ele existe e que Ele abençoa aqueles que o buscam. E eu quero orar pela sua vida no dia de hoje, para que você tenha essa convicção que de fato Deus é real, Deus existe, Deus sabe, Deus vê, Deus se importa e Deus quer fazer parte da sua vida. Pai, eu te louvo e te agradeço. O Senhor é tão maravilhoso, a Tua palavra nos ajuda a entender qual é a Tua vontade para as nossas vidas. E no dia de hoje, Pai, aprendemos que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Porque se nós não cremos em Ti, como podemos Te agradar? Se não cremos em Ti, como podemos construir uma relação com o Senhor? Se não cremos em Ti, como podemos nos beneficiar, Pai, dos benefícios daqueles que estão próximos de Ti, aqueles que estão próximos de Ti desfrutam? É por isso, Pai, que no dia de hoje eu oro pelos Teus filhos, oro pelas Tuas filhas, para que o nosso coração seja tomado por uma fé inabalável, uma fé de que o Senhor existe. Isso, Pai, transforme as nossas orações. Isso transforme, Pai, a maneira como nós vivemos a nossa vida. Isso transforme a maneira como nós enxergamos o propósito da nossa vida. Ó Deus, que de fato nós sejamos um povo que vive a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor.
E se tem alguém aqui, Pai, conectado comigo no dia de hoje, que está flertando com uma série de pensamentos, está flertando com uma série de setas do inimigo para justamente roubar essa convicção do teu poder, da tua presença, da sua ciência sobre as nossas situações, que em nome de Jesus os olhos dessas pessoas sejam abertos para essa realidade espiritual tão maravilhosa, que é a certeza de que o Senhor existe e que se o Senhor existe e nos dá a possibilidade em Cristo Jesus de termos uma relação contigo, então nós precisamos viver esse sobrenatural, viver esse privilégio que está à nossa disposição. Obrigado, Deus, pela tua palavra, em nome de Jesus que eu oro. Amém, amém. Glória a Deus! Meus irmãos, enquanto eu orava, eu quase derrubei até aqui o microfone, mas é porque isso arde no meu coração e a minha oração é para que arda também no seu coração. Deus existe. Sem fé nisso é impossível agradar ao Senhor, mas saiba, se você crer de verdade que Deus existe e viver de acordo com essa crença, a sua vida jamais será a mesma. A sua vida será transformada e a sua história será escrita de acordo com a vontade do Senhor. Eu quero te encorajar, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações quando entra vídeo novo, mas eu também quero te pedir, vamos juntos aumentar essa comunidade de pessoas que querem estar em dia com Deus. Compartilhe o canal, compartilhe os vídeos com as pessoas que são especiais para você, assista as outras mensagens, eu tenho certeza que dessa forma você será abençoado e também será uma bênção na vida de muitas pessoas. Afinal, nós queremos estar em dia com Deus, porque não existe melhor maneira para você e eu vivemos do que em dia com o Senhor. Que Deus te abençoe, um forte abraço e nos vemos no próximo episódio.